Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje a gente tem muito o que conversar, porque eu vou falar um pouquinho sobre tudo aquilo que eu li em fevereiro. Eu comecei o mês lendo um livro para o projeto Lendo Christie, que foi O Homem do Terno Marrom. Esse é um dos primeiros livros escritos pela autora, e fica bem claro que a escrita dela ainda não está tão madura e ainda carrega algumas problemáticas a respeito de racismo e machismo. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma protagonista atrás de um mistério que ela descobriu, indo até a África do Sul para tentar resolver esse grande enigma. Mas a verdade é que esse é o único livro da Agatha Christie que eu não gostei até hoje. E se você quiser saber mais detalhes, tem resenha escrita lá no Instagram do Livro em Livros. Já saiu resenha aqui no canal, então eu não vou me estender tanto falando sobre essa história, mas, no geral, algo que poderia ter sido uma ótima aventura acaba sendo uma experiência não tão legal assim de leitura. Eu acabei dando 2 estrelas e eu espero que os próximos livros do projeto sejam mais intrigantes, com mistérios mais legais e personagens ainda mais incríveis. Em compensação, logo em seguida eu li o maravilhoso Daqui para Baixo, do Jason Reynolds. Aqui a gente vai encontrar a história do Will, que é um garoto de 15 anos, preto, que vive na periferia e que acabou de sofrer um grande trauma porque o irmão mais velho dele, o Sean, acabou de ser morto por alguém de uma gangue rival. O que vai acontecer é que, como o Will ele tem que viver através de algumas regras, como não dedurar, não chorar e se vingar da mesma maneira, ele encontra a arma do irmão, pega o elevador em direção ao térreo para resolver aí a sua vingança. Então a história vai se passar apenas na trajetória desse elevador. Mas em cada andar, esse elevador vai parar e vai entrar um fantasma da vida do Will, mostrando como a violência sempre gera mais violência e que é um ciclo que precisa de alguma forma ser encerrado. Com uma trama que dura pouquíssimos minutos e contada em forma de poesia, Daqui para Baixo ele foi um soco no meu estômago. A última frase desse livro é um dos finais mais impactantes que eu já li na minha vida. Com certeza foi um 5 estrelas favoritado e é um daqueles livros que eu ainda penso todos os dias sobre. E aí eu fiz uma releitura que eu já queria fazer há muito tempo, porque eu li esse livro há mais de uma década. E, gente, que experiência! Eu reli A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Aqui nós teremos uma fábula satírica do stalinismo, em que um porco convence os animais a se livrarem dos seres humanos para que tudo que fosse produzido na fazenda fosse para eles mesmos, até que outros porcos tomam conta da situação e acabam criando uma hierarquia que tinha tudo para ser uma utopia maravilhosa para a vida desses animais, e uma história sobre violência, discursos vazios, sobre o governo autoritário, sobre o totalitarismo e principalmente sobre como o governo achou uma forma de voltar às suas raízes capitalistas, prejudicando todos os outros animais. Foi uma leitura maravilhosa, 5 estrelas favoritada, e eu já falei isso aqui, o George Orwell ele fala sobre política como ninguém, e essa é a prova. Esse é um livro muito fácil de se ler, ele é muito simples, mas ao mesmo tempo ele é carregado de significados. É um daqueles livros que todo mundo precisava ler para entender mais sobre a sociedade, a política e principalmente nós mesmos. E eu, enfim, li esse clássico da ficção científica que é Fundação, do Isaac Asimov. Eu li o primeiro livro apenas da trilogia em uma leitura conjunta com a Dessa, do Louca dos Livros. E leitura conjunta é sempre algo bom porque existe toda uma troca de experiências, de teorias, do que cada um está achando a respeito daquela leitura. E aqui nós conheceremos o Hari Seldon, que ele é um grande cientista da psicohistória. Então, ele consegue calcular eventos futuros através da matemática e da sociologia. É assim que ele descobre que o Império Galáctico tá para ser destruído, e então ele
resolve criar a Fundação, que nada mais é que um grande instituto que vai reunir todo o conhecimento existente, na tentativa de que, quando aconteça a queda do Império, a sua reconstrução seja mais fácil, porque já vai ter todo esse conhecimento e aprendizado e experiência reunidos ali. A gente vai acompanhar uma história em 5 partes da Fundação. A Fundação aqui, ela é o personagem principal, até porque de uma parte para outra a gente vai ter um salto temporal para descobrir o que exatamente está acontecendo, tanto no Império quanto na Fundação em si. O mais interessante de acompanhar aqui é como cada crise vai precisar de uma estratégia diferente. Às vezes vai ser através da política, às vezes através da religião. É fácil entender como esse livro se tornou aí o clássico que é, a referência que é dentro do sci-fi, mas não foi a minha melhor experiência com o Isaac Asimov, porque apesar de eu ter amado a primeira parte e a terceira, o resto é muito previsível, você acaba não tendo assim tanta vontade de ler, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Não é aquele livro que quando eu não estava lendo, eu estava pensando sobre. Apesar disso, a gente vai ter aquele clássico machismo do Asimov, presente tanto na ausência de personagens femininas, quanto nas suas raras aparições, elas vão ser sempre descritas de forma extremamente pejorativas. No final, eu quero continuar lendo a trilogia da Fundação, mas agora é muito mais uma questão de curiosidade do que de realmente querer me aprofundar nessa história. Acabei dando para ele 3 estrelas e meia, e espero que os próximos livros da trilogia sejam capazes de me conquistar mais. Depois disso, eu dei continuidade ao meu projeto de ler toda a saga de Fruits Basket em 2021 e acabei lendo aí os volumes 3 e 4. O terceiro volume, ele não aprofundou tanto a história, é muito mais uma edição para despertar ainda novos mistérios, mesmo com todos que já existem. Mas o quarto volume eu preciso falar porque se tornou o meu volume favorito de Fruits Basket até o momento. Não só a gente vai ter muito mais da aparição de um novo personagem, que é o Hatsuharu, que eu havia me esquecido completamente dele da primeira vez que eu li, e ele já se tornou um dos meus personagens favoritos aqui. Como a gente vai entender um pouco mais de todo o relacionamento da Toru com a família do Soma, a gente vai ter mais aparições da Kagura e principalmente a gente vai saber um pouquinho mais sobre a história real do Momiji. E é muito triste, o capítulo 20 é uma das coisas mais bonitas que eu já li até hoje. Além disso, esse volume vai abordar temas interessantíssimos como abuso psicológico, sexualidade, bullying. E enquanto a gente acompanha mais da vida da nossa protagonista, a gente também vai descobrindo um pouco mais sobre essa família que tem essa maldição, onde sempre que abraçados por alguém do gênero oposto, eles se transformam em algum animal do zodíaco chinês. E o mais interessante aqui é que o grande vilão dessa história, que é o Akito, que é o patriarca da família Soma, finalmente vai fazer aí a sua grande aparição em um encontro com a Toru, que veio do nada, você nem esperava, ele já te dá aquele tapa na cara e, gente, foi sensacional. Enquanto o terceiro volume teve algumas coisas que me incomodaram e que eu não achei assim tão grandioso quanto os outros, eu acabei dando 4 estrelas. O volume 4 foi um 5 estrelas favoritadíssimo e acho que vai entrar na lista de melhores mangás que eu li esse ano. E eu finalmente terminei a leitura de As Sete Mortes, de Evelyn Hardcastle, do Stuart Turton. Essa é a história de um rapaz que acorda completamente desmemoriado no meio de uma floresta, e quando ele sai, ele encontra uma grande mansão que já está meio decadente. Ele descobre que, na verdade, ele é um médico e que ele está passando o final de semana ali porque vai ter um grande baile no qual ele foi convidado pela família Hardcastle. Até que ele recebe a visita de um homem mascarado vestido como um médico da peste, que vai falar para ele que na realidade aquele não é quem ele é. Ele vai estar em 8 hospedeiros diferentes, sempre vivendo o mesmo dia, porque vai acontecer um assassinato que vai parecer um suicídio e que ele tem que resolver.
E só quando resolver é que ele vai conseguir quebrar aquele ciclo e deixar os seus outros hospedeiros e finalmente sair ali de Blackheath, que é esse lugar. Com uma premissa interessantíssima que mistura aí Agatha Christie com O Dia da Marmota, As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle foi uma experiência bem louca. Primeiro porque tudo que está sendo contado, indo de um corpo para outro, indo de um hospedeiro para o outro, o nosso protagonista vai realizar ações que só mais pra frente serão explicadas, coisas que acontecem e que não se sabe por quê vão ter consequências, tudo vai se amarrar, vai ser como um quebra-cabeça se juntando. Mas a história não fluiu tanto pra mim. Levou 70% da trama para eu realmente me sentir investida nessa história e nesses personagens. E além disso, teve muita coisa que me incomodou aqui, por exemplo, a gordofobia. Eu entendo que o autor ele quer mostrar que cada novo corpo e cada hospedeiro tem os seus pontos positivos e seus pontos negativos, mas para isso ele coloca como pontos negativos você ser muito velho ou você ser muito gordo, e isso é difícil de digerir. Mas eu também preciso dizer que os últimos 30% dessa história é uma coisa sensacional de tirar o fôlego. Eu achei que não haveria tantas explicações para o que exatamente está acontecendo, mas fui surpreendida, minha cabeça explodiu diversas vezes e eu amei o final dessa trama, porque tudo se junta, tudo faz sentido. E apesar de ter dado 3 estrelas e meia, foi uma experiência de leitura que eu acabei gostando, com ressalvas, mas que eu acho que muita gente que gosta de mistério acabaria gostando bastante dessa história. Por último, eu li o completamente louco e abstrato O Apanhador de Sonhos, do Stephen King. O Apanhador de Sonhos trata da história de 4 amigos que cresceram juntos e que agora se reúnem uma vez por ano, na época de inverno, para caçarem. Mas é então que Jonesy, Henry, Pete e Beaver são surpreendidos por algo completamente bizarro, que é uma invasão alienígena. O King vai construir essa narrativa desses 4 amigos, que inclusive eram 5, eles têm um outro amigo de infância, que é o Duddits, que tem síndrome de Down, e que quando criança eles presenciaram coisas muito estranhas que deram alguns dons para eles. O Stephen King escreveu O Apanhador de Sonhos logo depois de ele ter tido um acidente em que ele quase morreu quando ele foi atropelado. E você consegue entender isso muito bem. Primeiro porque ele vai colocar muito dessas sensações e dessas situações na história, mas também ele estava completamente viciado em remédios para dor, e isso fica muito óbvio porque a história é uma loucura do começo ao fim. Eu, particularmente, gosto muito de ficção científica, gosto dessa coisa mais metafísica e abstrata, mas confesso que esse não é um livro para todo mundo. Eu gostei, apesar de ter algumas partes que eu não gosto tanto, quando foca em questões do exército, que não é algo que me interessa, eu prefiro saber mais da história desse grupo de amigos. E algo que eu amei aqui é que eles cresceram em Derry, que é a cidade que é basicamente um personagem aí em It, a Coisa, que também aparece em novembro de 63, e que o Sr. King aqui, completamente maluco, me joga uma revelação bombástica do nada, que eu acho que muita gente que leu não deve ter nem pensado sobre isso, mas a hora em que eu comecei a encaixar os pontos, eu falei, como você me joga uma revelação sobre It, assim, como se não fosse nada, num outro livro que não tem nada a ver. Sério, gente, a minha mente explodiu. Se vocês, assim como eu, também gostam de It, eu recomendo a leitura desse livro, exatamente por explorar mais Derry, mas também sei que, como ele é um livro que ele vai se passar muito na cabeça dos personagens, de um alienígena entrando na mente de uma pessoa, e aí essa pessoa vai se encontrar com outra, que vai conseguir se comunicar com a outra. É uma coisa que você tem que estar prestando muita atenção
senão você vai perder muito do que tá acontecendo. Mas ele tem personagens muito cativantes, como o Beaver, que é o engraçadão da turma, o Duddits, que é um amor, que eu queria colocar ele num jarro e proteger de todo o mal do mundo. E o Henry, que ele é um psicólogo que tá aí pensando em terminar com a sua própria vida. A gente sabe que o King ele é muito bom em criar personagens muito reais, personagens que têm suas qualidades e seus defeitos, e aqui isso não é diferente. O Apanhador de Sonhos foi um livro que eu dei 4 estrelas e que eu gostei bastante de ter tido essa experiência de leitura que me levou para lugares inimagináveis e que mostrou uma outra face do mestre do terror. E é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado desse resumão que eu tentei fazer aqui. Por favor, não se esqueçam de me seguir nas minhas outras redes sociais pra gente conversar mais. Curtam esse vídeo, compartilhem, comentem aqui qual foi o melhor livro que vocês leram em fevereiro pra gente falar um pouquinho mais sobre isso. E se inscrevam no canal do Livro em Livros, claro. E é isso, gente! Semana que vem tem mais!